Olha, trabalhadores de 5 dragas localizadas nas cidades de Luzilândia e Joca Marques, na região norte do Piauí, foram encontrados por fiscais do Ministério do Trabalho realizando trabalho de mergulho sem a utilização de equipamentos de proteção individual e com risco de vida. O repórter Francisco José tem mais detalhes. Exatamente, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego, empenhados nessa ação, interditaram essas dragas de sucção nos municípios de Luzilândia e também na cidade de Joca Marques. Foram constatadas irregularidades e para trazer mais detalhes a respeito desta ação, eu converso a partir de agora com o Procurador do Trabalho, o Dr. Edno Moura, que nos explica melhor essa ação. Dr. Edno, quais foram as irregularidades específicas verificadas nessa ação do MPT e do Ministério do Trabalho e Emprego? Veja bem, essas dragas que funcionam retirando essas areias do rio Parnaíba, elas estavam em situação de absoluta irregularidade, ou seja, todas as irregularidades possíveis relativas à saúde e segurança do trabalhador, elas possuíam, colocando em risco a vida desses trabalhadores. Só para termos uma ideia, o mergulhador não tinha nenhum tipo de treinamento, não tinha um equipamento adequado, uma roupa de mergulho adequada, e ele permanecia por cerca de 2 horas. Por cada mergulho, ele permanecia cerca de 2 horas, respirando apenas com uma mangueira que era acoplada a um compressor que ficava na parte de cima da draga, de onde ficava o bombeiro lá para poder dar um certo suporte para esse mergulhador. Além disso, a própria máquina, né, que permitia que esse mergulhador respirasse, ela também não tinha a mínima condição de funcionamento, ou seja, não tinha proteção na parte externa, colocando em risco a vida não apenas do mergulhador, mas também do bombeiro, que é o trabalhador que fica ali operando essa máquina. Bom, diante dessas situações que foram verificadas, é possível que, irregularizando todas essas questões levantadas na fiscalização, essas empresas voltem a funcionar normalmente? Sim, sobre o aspecto trabalhista, elas estariam liberadas se elas se adaptarem, né? Não é fácil porque elas são bem rudimentares e elas precisam cumprir uma série de exigências que vai trazer para que elas voltem a funcionar. Então, se elas se adaptarem, aí elas vão voltar a funcionar. Mas a parte disso é importante também verificar o dano que essas dragas causam ao meio ambiente natural. Numa delas, especificamente, que a gente fez a operação, estava vazando muito óleo e esse óleo era jogado no rio Parnaíba. Então é muito importante também que os outros órgãos também se atentem para esses aspectos. Além da interdição, coube nesse caso algum tipo de multa? Sim, todas elas foram autuadas, interditadas e autuadas pela fiscalização do trabalho e ainda vão ser convocadas pelo Ministério Público do Trabalho para assinar um termo de ajuste de conduta. Nesse termo de ajuste de conduta vai ter uma série de obrigações que elas vão ter que cumprir a partir de agora, sob pena de multa. Em caso de recusa, aí o Ministério Público do Trabalho vai mover uma ação civil pública e, nesse caso, já vai pedir também uma indenização por dano moral coletivo e dano moral individual para esses trabalhadores. É um tipo de fiscalização que segue também nos outros municípios ribeirinhos, é isso? Exatamente, principalmente considerando que esse modus operandi, esse tipo de draga que atua no rio Parnaíba, todas elas praticamente estão na mesma situação. Essa situação de risco absoluto para esses trabalhadores e também para o ambiente. Doutor Edno Moura, muito obrigado pelas informações. Então é isso, Aline, eu volto com você aí no estúdio do Jornal Cidade Verde. Muito obrigada, Francisco José. Assunto sério, assunto gravíssimo.